Eu sou Elisséia Duarte, professora de técnica vocal para adultos do Programa de Oficinas Culturais da Unidade de Gestão de Cultura de Jundiaí. Nessa 22ª videoaula, tivemos a participação especial do cantor e técnico de sonorização Brolo Gonzalez, que ministrou uma palestra sobre o uso do microfone no canto. Vamos assistir. Chamo Gabriel Brolo Gonzalez, mas todo mundo me conhece como Brolo, né? Eu me formei em áudio e produção, vai fazer 3 anos, e desde então eu comecei a trabalhar nessa área, né? Trabalhei já com muitas peças de teatro, né? Eu fazia sonorização, na verdade, de um teatro aqui em São Paulo, que se chamava Teatro Tuca, né? Então, passavam muitas bandas, muitos artistas, muitas peças. Eu também sou cantor, sou compositor, tenho meu trabalho paralelo com isso. E foi muito bom para mim, porque ter esses dois olhares, né? Então, ter esse olhar também da parte técnica, como funciona um bastidor de uma grande produção, de um show, né? Desde a montagem do palco, cabeamento, nomenclatura, tipos de microfone, enfim, todas essas coisas que a gente aprende e como influencia na hora o artista de se apresentar e ter um mínimo de conhecimento do instrumento, né? Se for parar para pensar, o guitarrista sempre tem sua guitarra, tem o seu set de pedal, o baterista sempre tem a bateria, estuda a bateria, tem as péreas, os pratos, né? E o cantor tem uma responsabilidade não só da parte vocal, de aquecimento, de saber seu instrumento, mas também de como potencializar a melhor forma a voz dele, né? Microfone, tipo de microfone, na hora do show, o que ele deve estar se ouvindo no retorno, né? Todas essas coisas são importantíssimas para a performance, para a desenvoltura do artista, e ele tem que se atentar a isso, tem que se cuidar, porque é um instrumento dele, né? Faz a voz e o que vai estar sendo transmitido, né? Os microfones existem... Primeiro a gente tem que entender o conceito das figuras polares dos microfones. Cada aqui, por exemplo, o cardioide, bidirecional, supercardioide, omnidirecional, shotgun, hipercardioide. É a figura polar, o que consiste, e é aonde vai estar sendo captado a parte do microfone da sonorização, né? Se você cantar onde está sendo captado e onde está sendo cancelado. Aqui nessa traço vermelho a gente pode ver a angulação certinho, né? Onde o cantor tem que se posicionar para cantar, né? E cada microfone vai ter uma figura ou mais do que uma. Esses microfones de estúdios, que é esse aqui que eu tenho aqui na mão para mostrar para vocês, ele é um microfone que tem 3 figuras polares. Se eu mudar a chavinha, ele tem uma chave que eu mudo para omnidirecional, que quer dizer, ele vai pegar som por todos os lados, né? Todos os lados do microfone vai estar pegando som. Se eu giro a chavinha e boto para cardioide, ele vai estar pegando só a parte da frente, né? A parte de trás não vai sair som, não vai ter nada. E se eu ter outra chavinha, eu coloco para o bidirecional, ou que a gente também chama de figura 8, ele vai estar pegando dos dois lados, frente e trás, só que aqui onde fica o lado do microfone vai estar sendo cancelado, que é justamente essa angulação aqui. Isso ajuda muito a gente na hora da escolha, por exemplo, eu vou querer microfonar uma bateria, eu vou querer usar alguma coisa. Cada figura polar dessa a gente usa específico para determinada situação.
né? Um shotgun, por exemplo, é aqueles que a gente vê que são aquelas varas que o pessoal faz captação externa de cinema, uma coisa assim. E também essas figuras polares influenciam na hora da gente estar no palco, onde que vai estar sendo direcionado o nosso retorno de palco, né? Que você pode estar se ouvindo tanto por fone de ouvido, in-ear, né? Que é um retorno que manda o som da banda, você aqui por fone de ouvido, ou nas caixas de som na frente do palco. As caixas de som vão estar sempre direcionadas onde é o cancelamento do som, né? Então, por exemplo, esse microfone cardioide aqui, que é essa primeira foto, a gente posiciona a caixa de som bem atrás do microfone. Então, esse aqui é um exemplo de microfone cardioide. Se eu vou estar cantando aqui assim, né, na frente, as caixas de som vão estar logo na minha frente, embaixo, para justamente não estar captando o som. Esse outro microfone que eu tenho aqui, ele é um super cardioide. E aqui você vê que tem essa barriguinha aqui, que ele capta um pouco do som atrás. Então, se a gente colocar a caixa atrás do microfone, ele vai dar aquela microfonia. Não sei se vocês já ouviram que aquele chiadinho que fica, às vezes, apitando quando vai fazer alguma palestra, algum show, que dá aquela... A gente chama de realimentação, que nada mais é que o som que eu estou emitindo aqui, pelo meu microfone, vai estar saindo numa caixa, uma caixa de som, sendo projetado e voltando pelo mesmo lugar onde eu estou emitindo pela primeira vez. Ou seja, ele está se realimentando, fica nesse looping, e é isso que causa aqueles chiados, aqueles barulhos que atrapalham muito, né? Que é a famosa microfonia. Então a gente tem que fazer de tudo para evitar essa microfonia na hora do palco. Primeiro, posicionando certos os monitores, né? Logicamente isso não é a responsabilidade do cantor, mas o cantor, tendo conhecimento, meu microfone que eu vou cantar, a minha voz fica legal com esse microfone, eu sei que esse microfone é um microfone cardioide, né? Eu vou estar sempre usando os meus shows. Então, sempre que eu ver uma caixa de som, eu vou estar me posicionando da forma que ela fique cancelando atrás do meu microfone, né? Então, o cantor tem que ter essa esperteza, esse conhecimento para o show ocorrer mais fácil e não dessa microfonia e tudo mais. Então, às vezes a gente coloca do lado do palco também, a gente chama de side, que são duas caixas laterais para vir um pouco da sonorização ao lado do palco. Então, em momento algum você tem que passar na frente disso aí, né? Porque cada vez que voltar o som da caixa, o microfone pegar aquilo que está sendo transmitido na caixa, vai dar essa microfonia, né? Por isso que hoje em dia, os shows maiores, as coisas, a gente usa quase tudo fone de ouvido. Se você vai a um show grande e você sobe no palco, é silêncio. Você não escuta praticamente nada. Você escuta a bateria e só. As guitarras são tudo microfonado e vai para o fone de ouvido. A voz do cantor não se escuta no palco, é só pelo fone de ouvido. Então, a gente tenta controlar para ser o mais silencioso possível o palco, para justamente evitar os vazamentos, para não ocasionar esse problema para a plateia, né? As que a gente usa para cantor no palco é o cardioide, esse que anula totalmente atrás, o supercardioide e o hipercardioide, né? O omnidirecional, o shotgun e o bidirecional, a gente usa muito em estúdio para gravação, né? O omni a gente usa para, às vezes, captar orquestra, né? Teatro, alguma coisa assim, mas show mesmo, apresentação, é mais essas outras figuras polares, né? E aí a gente vai para uma outra classificação, que são
as diferenças dos microfones, que vão ter microfones dinâmicos, condensadores, né? Os condensadores têm mais de um tipo, e os microfones de fita. Isso vai da construção dos microfones, né? A gente falou das figuras polares, é como eles captam, né? E os dinâmicos, de forma sucinta, é como eles são construídos. Esse aqui, que é um microfone dinâmico, e eu fiz questão de colocar nessa imagem aqui, esses 4 microfones, para a gente entender o seguinte, que não dá para se basear, tipo, todo microfone que for nesse estilo vai ser dinâmico ou vai ser tal figura. Não. Todos esses microfones são microfones dinâmicos e são totalmente diferentes um do outro, né? E as figuras polares deles também, cada um tem a sua figura polar. O microfone dinâmico, eu abrindo aqui, ele consiste numa bobina, tá aqui, ó, a onda sonora chega, essa bobina, essa parte aqui, que é vários filamentos de metal bem fininho, que vão vibrar com a onda sonora, tem um ímã aqui dentro e passa depois para a mesa de som, para o processamento, enfim. Esses microfones dinâmicos, a gente costuma chamar que eles são mais duros, né? Porque eles aguentam muita pressão sonora, né? Que a gente chama de SPL, às vezes vê a abreviação SPL, mas a pressão sonora, eles têm pouca sensibilidade, são mais duros, né? E aí a gente usa isso a nosso favor, por exemplo, eu estou num show, vou querer microfonar um ampli de guitarra. Eu não vou pegar um microfone, por exemplo, que tenha microfone... Esses aqui são melhores porque eles têm uma pressão sonora melhor, né? Aguentam uma massa sonora maior e cancelam muito, não pegam tanto a sobra do palco, né? E os barulhos em volta, eles são mais fechados, esses microfones, né? E aqui eu coloquei, isso aqui sempre quando você vai comprar um microfone, ele vem junto no manual, a curva de frequência do teu microfone, né? A audição humana, ela é de 20 Hz a 20.000 Hz, né? Então, esse gráfico nada mais é que um gráfico ali onde mostra dos 20 aos 20.000 Hz como esse microfone se comporta, né? Como é a sonoridade mais ou menos do microfone. Sendo que os 20 Hz, aqui a parte da esquerda, é a parte grave do microfone. Aqui seriam os médios e aqui a parte aguda, né? Tem um microfone, qual que é o melhor microfone para cantar, melhor microfone para isso? Não existe. O melhor microfone é aquele que você vai saber utilizar, o que fica melhor na sua voz, né? Depende muito qual a finalidade do seu microfone. Né? Esse Shure SM58 é um microfone, eu diria o mais famoso, né? Legendário, usado em 90% dos shows, é muito versátil, né? Sempre te pergunto, qual que é o primeiro microfone para comprar, né? Esse SM58 com certeza é um baita microfone, vai durar muito tempo. E aí a gente entra para os microfones condensadores de largo diafragma, né? Que é esse aqui que eu tenho né? Que é um microfone condensador. E ele já é diferente. Esse aqui, ele precisa de uma alimentação, que é como se fosse uma pilha, né? Mas ele não vai pilha. Ele precisa da alimentação que a gente chama de phantom power, né? Geralmente, quando você vai ligar numa mesa de som, num
enfim, qualquer placa de áudio, para funcionar esse tipo de microfone condensador, você tem que estar alimentando ele, né, na placa, no coisa, vai aparecer mais 48 volts, né, que você clica para estar alimentando ele, porque a construção dele já é diferente. A onda sonora vem, existem esses dois diafragmas, essas placas, né, e que elas são alimentadas e eles são muito sensíveis, né? Esses microfones condensadores são muito sensíveis, então são esses que a gente usa bastante em estúdio, né? Se você dá qualquer estalinho, às vezes tu está gravando a voz no estúdio e está com fone de ouvido, ele capta o barulho do fone de ouvido, né? Tanta sensibilidade que esses microfones condensadores têm, né? São muito fiéis, né? A gente vê aqui, por exemplo, a curva, comparar essa curva, que é a curva vermelha, né? Desse microfone aqui que eu tenho aqui, condensador, com a do Shure, a gente pode ver que esses dinâmicos, eles têm uma característica deles. Cada microfone vai ter uma característica. Eles não são lineares, né? A curva de frequência deles. Já esses microfones condensadores que a gente encontra nos estúdios, eles tentam ser ao máximo, né? Logicamente, cada um tem um pouco também da sua característica, mas ser mais fiéis, mais lineares, mais transparentes, né? Para estar captando cada nuance da voz do cantor, né? E tem esses microfones condensadores de diafragma pequeno, é o mesmo esquema dos condensadores, só que eles são bem fininhos, é como se eu não tenho nenhum agora para mostrar, mas é como se eles fossem desse tamanho assim, o diafragma deles é menor, e eles têm também suas figuras, os padrões polares, e a gente usa em várias situações, por exemplo, para gravar uma bateria, a gente usa às vezes cruzado assim para fazer uma imagem estéreo para captar a bateria como um todo, com essas duas canetinhas assim. Over de bateria, vocês sempre vão ver muito desses no chimbal. Para fazer gravação de violão também eles são ótimos para captar. E mesmo esquema, eles precisam da alimentação de 48 volts, que é o Phantom Power, né? Sempre vai ter na tua placa, na tua mesa de som, que você precisa acionar. E tem esses microfones de fita também. Os microfones de fita foram um dos primeiros lá, antigos, né? Ele tem uma fita dentro dele e ele é o mais delicado porque ele não aguenta muita pressão sonora, né? Ele é bem delicado. Então, até se você ligar esse Phantom Power com ele, você tem perigo de estar queimando o teu microfone, né? Estragando, né? Então, são microfones antigos, né? Hoje em dia estão muito caros, né? Porque por ser antigos, não sei, fazem muitos mais. Mas eles são muito característicos, eles têm um som mais... As frequências altas perdem um pouco a qualidade, mas tem aquela característica do médio, do grave, da época do rádio, da época, sabe, de algumas gravações. Então, em algumas vozes fica lindo esse microfone. Às vezes é gravado guitarra, violão com ele. Ele dá a característica para ele. Por isso que é interessante a gente saber das peculiaridades de cada microfone, porque se você botar um microfone diferente, ele vai dar uma característica do teu som. Então, às vezes você tem uma voz, tem alguma fragilidade aqui, então você escolhe um microfone que está ressaltando essa fragilidade, ou escolhe um microfone que vai ajudar você a deixar a tua voz melhor, mais encaixada, que combine mais, que vai ressaltar a sua voz, dar a característica que você está buscando. Com a prática orientada e a repetição dos exercícios,
você desenvolverá a sua voz e a consciência dos ajustes necessários para cantar com uma emissão livre de tensões e mantendo a saúde vocal. Cuide-se e até a próxima aula!